de novo, seja bem-vindo mais uma vez no meu canal. Sou o professor Lua Medeiros e a gente estava falando o segundo ano até onde eu me lembro de funções trigonométricas. Funções trigonométricas, a gente estava falando de duas funções bem especiais, que eram as funções seno e cosseno. Se eu me lembro bem, a última aula eu parei mostrando o GeoGebra para vocês. E eu mostrei que a função seno começa do valor médio. Quando a função seno começa da origem, a função seno vai cruzar a origem. E a função cosseno começa do valor máximo, se for mais cosseno, ou do valor mínimo, se for menos cosseno. Eu tinha parado por aí com vocês. A gente também viu, porque eu mostrei para vocês GeoGebra, os elementos, o que significa cada uma dessas constantes nas funções trigonométricas. Se eu tiver uma função desse tipo, f de x igual a mais b, seno ou cosseno, tanto faz, de cx mais d, tem 4 constantes aqui nessa função. Esse a é o valor médio. O que é o valor médio? É o valor que está no meio, entre o máximo e o mínimo. É o valor no qual a função vai oscilar ao redor dele. O que é B? O B é amplitude. A amplitude seria a distância do valor médio até o máximo ou a distância do valor médio até o mínimo. Isso que a gente chama de amplitude. O C é um controle do período. O que é o período? Quanto maior esse C, mais rápido. Por exemplo, seno de x, seno de 2x, seno de 3x. Mais rápida vai estar a nossa função, mais estreitinha vai estar a onda. Como é que a gente acha o período? O período da função seno de x ou o período da função cosseno de x é 2π. Qualquer uma dessas duas funções precisa de 2π unidades de eixo x para ter uma onda, para ter uma volta completa. Isso que eu entendo como período. São quantas unidades de eixo x são necessárias para ter uma volta completa. E o que é o período? É o 2π dividido pelo módulo, pelo valor absoluto do C. É assim que eu acho o período da função seno de 2x, 3x, meio x, enfim. E por fim, que a gente terminou no GeoGebra falando desse D, que é o deslocamento horizontal. O que seria esse deslocamento horizontal? É pegar a onda sem alterar o formato dela e deslocar para a direita ou para a esquerda. E eu mostrei para vocês, GeoGebra, que se eu aumento esse D, ela não vai para a direita, a onda arrasta para a esquerda. E se eu diminuo esse D, se ele for ficando negativo, a onda vai para a direita. Razão. Como que a gente acha a fórmula desse H, que é essa quantia de eixo X, que a onda vai se deslocar? Se for uma seno em relação ao seu valor médio, se for uma cosseno em relação ao máximo ou mínimo, que é onde ela começaria. Veja só. Pega o que está dentro do seno, que é o cx mais d, e acha a raiz disso. O que é raiz? É você igualar esse termo aqui a zero. Se você tiver cx mais d igual a zero, vamos achar o valor de x? O cx é menos d, o x é menos d sobre c. Isso que é o deslocamento horizontal. É a raiz dessa equação que está dentro dos parênteses, tá? Porque quando seno vale zero ou cosseno vale zero, vai começar do valor inicial, né, da função seno, que é no meio, da função cosseno, que é para cima ou para baixo. Se tiver alguma alteração, ou um pouquinho para frente ou um pouquinho para trás, a gente acha a partir disso daqui. E esse menos explica para a gente que quando isso é positivo, vem um menos aqui na fórmula, então vai trazer para trás. E quando isso é negativo, tem o menos na fórmula, vai levar lá para frente. Tá bom, pronto. Página 111, dá uma olhada comigo no exercício 3. Eu aposto que você vai conseguir passar no vestibular da PUC só em olhar esse exercício 3. Essa figura representa o esboço do gráfico de uma função trigonométrica do tipo seno, que é muito útil quando se estudam fenômenos periódicos, molas vibrantes, ou batida do coração, que é pressão máxima e pressão mínima, maré, que tem maré máxima, maré mínima, tudo que é periódico, tá bom.
o produto das constantes A e B. Primeiro, esse gráfico é fácil identificar que se trata de uma senoide, de uma função seno, porque ele começa do meio, né? Se ele estivesse começando do valor máximo, seria mais cosseno. Se estivesse começando do valor mínimo, seria menos cosseno. E ele pede pra gente só os valores de A e B. O que é o A? O A é o valor que está aqui no meio. Esse valor que a gente chama de valor médio. Qual número que é o extremo entre 5 e menos 1? Faz a média. Soma 5 com menos 1, que dá 4. Divide por 2, dá 2. Então, este A é 2. E agora o B. O que é o B? Amplitude. Amplitude é a distância do valor médio para o máximo ou do valor médio para o mínimo. Qual a distância do 2 para o 5? 3. Qual a distância do 2 para o menos 1? 3 também. Não importa se é para cima ou para baixo. Só lembra que na senoide, se ela estiver começando aqui crescente, esse B vai ser positivo, já começando decrescente, esse B é negativo. Pronto, acabou já. O valor médio é 2, a amplitude é 3, o produto vai ser 6. Se eu assinalar a alternativa A. Mais simples que isso, só 2 disso, né? Por favor. Agora, questão 4, bastante atenção na questão 4. Sempre que alguma coisa parecida em prova. Essa questão 4 é da Federal do Paraná e é uma questão que mostra o pistão de um motor de carro que se movimenta para cima e para baixo dentro de um cilindro. Então imagina o cilindro rodando. Tudo que roda me vem na cabeça circunferência trigonométrica. Porque vem altura máxima, mínima, máxima, mínima. Então você consegue colocar, imagina você colocando todas as alturas num gráfico, vai formar uma onda, né? Chegou na altura máxima, na mínima, na máxima, na mínima, é isso. E isso daqui mostra exatamente a altura do pistão em centímetros. Essa altura pode ser descrito por esta função trigonométrica, onde T é segundo e H é centímetro. Tá bom. Item A, extremamente simples. Caiu na nossa PM1, vai cair na PM2, vocês vão fazer tardia, estava no guia de estudos, me ajuda pelo amor de Deus. Qual que é a altura máxima e qual que é a altura mínima que esse pistão atinge? Esse pistão é uma senoide. Qual que é o maior valor que o seno pode assumir? Lembra da circunferência trigonométrica? Ela tem raio 1. O maior valor que tudo isso daqui pode assumir é 1. Então, a altura máxima é 4. Esse seno inteiro eu vou multiplicar por 1 e ainda soma 4. Né? Tudo isso daqui eu estou trocando por 1, que é o maior valor que o seno pode admitir. 4 vezes 1, 4, mais 4, 8. Essa altura está em centímetros. Ainda no item A, qual que é a altura mínima desse pistão? Qual que é o raio da circunferência trigonométrica? É 1. Então, 1 para cima chegando mais 1, 1 para baixo, o valor mínimo ou do seno ou do cosseno é menos 1. 4 vezes menos 1 dá menos 4, e menos 4 mais 4 dá 0. Então, veja, esse 4 aqui, que é o valor que está somando por fora, é o A. Esse A está trocado de posição, mas é o valor que está somando para fora. O A é o valor médio, e para mim faz muito sentido que o valor médio seja 4, porque o máximo é 8 e o mínimo é 0. Qual que é a amplitude? A amplitude é o que está multiplicando o seno ao cosseno. A amplitude é 4. E a distância do valor médio, que é 4, até 8, é amplitude. A distância do valor médio, que é 4, até o mínimo, é amplitude. Para mim está fazendo sentido. Item B, perdão. Quantos ciclos completos, cada ciclo eu vou entender por uma onda completa, esse pistão realiza funcionando durante 1 minuto. Então tá bom. Quantas ondas tem por unidade de tempo? Eu entendo isso em física como frequência. Quantas ondas tem por tempo? Você lembra na física que a frequência é o inverso do período quando você estuda onda? Aqui também.
Então, antes de achar a frequência, no item B, a primeira coisa que eu vou buscar achar é o período. E o que é período? Nesse caso, é tempo, é qual o tempo necessário para você ter um ciclo completo, para você ter uma onda. Então, período é o tempo para um ciclo completo, tá bom? Como que a gente acha o período? Tem uma fórmula para isso. Se fosse período igual a seno de x, o período é 2π. Se o período fosse cosseno de x, o período é 2π. Por que 2π? Porque é o tamanho da circunferência trigonométrica até começar a se repetir de novo. Mas lembra que se o período não for nem seno de x, nem cosseno de x, como que a gente acha o período? Você vai fazer 2π dividido pelo valor absoluto do C. O que é o C? É o número que acompanha o x dentro do seno. Que aqui no caso não é x, é h de t. Então qual que é o número que está acompanhando t dentro do seno? 2π? Não é só o 2π não. É tudo que está com t. Então o C, que é o número que está multiplicando t dentro do seno, é o quê? 2π dividido por 0,05. O valor absoluto ele já é positivo. 2π dividido por 0,05. Eu acredito que tu lembras como faz uma divisão de frações. Basta fazer a primeira multiplicada pelo inverso da segunda. Você vai poder simplificar com muita facilidade. 2π com 2π vai sobrar 0,05 segundos. Então, esse é o período, isto é, para o pistão fazer uma volta completa, o ciclo completo, sair de onde ele está. Será que ele vai começar do zero? Não, não vai começar do zero não, porque é uma sinóide, ele começa do meio. Ele está começando do 4 centímetros, ele vai subir até o 8, descer até o 0 e voltar para o 4 centímetros de novo, demora 0,05 segundo. Isso a gente chama de período. Agora eu vou ler a pergunta de novo. Quantos ciclos completos ele realiza durante 1 minuto? Isso agora é frequência. O segundo passo do item B é achar a frequência. E eu posso fazer isso montando uma proporção. Por exemplo, o que é o período? É o tempo para ter um ciclo completo. Então, eu posso falar que um ciclo ele vai levar 0,05 segundos. Agora eu quero saber quantos ciclos ele faz em 1 minuto. E 1 minuto são 60 segundos. Posso fazer uma proporção? Tem impressão que sim, né? Então vai ficar 0,05 vezes x igual a 1 vezes 60. Então, para eu achar esse x, eu acho que eu posso fazer 60 dividido por 0,05. Tem duas casas decimais. Vou multiplicar aqui embaixo por 100 em cima por 100. Fica 6.000 dividido por 5. 60 dividido por 5 dá 12, com 2 zeros a mais. 1.200 ciclos. Olha que interessante. Boa pergunta para a prova essa, hein? Então, questão 5 é do vestibular da VUNESP. Preciso ler, preciso que você me ajude a interpretar essa questão mesmo ali do outro lado da telinha. Questão 5 fala o seguinte pra gente. Em uma situação normal, observa-se que os sucessivos períodos de aspiração e expiração do ar dos pulmões em um indivíduo são iguais em tempo. Coloco o ar para dentro, tiro o ar para fora, óbvio. E de acordo com esses períodos de aspiração e expiração, numa situação normal, que você não está ofegante, não está correndo, o intervalo de tempo que demora para o ar entrar é igual ao intervalo de tempo que demora para o ar sair. Bem como a quantidade de ar inalado e expelida, não ficar aqui dentro, né? O que entra sai.
a velocidade de aspiração e expiração de ar dos pulmões de cada indivíduo está representado pela curva do gráfico, considerando apenas um ciclo do processo. O que seria um ciclo? Eu estou estável. Pronto, terminei o ciclo. Então, o ciclo é aspirar, como é que ele chama? Aspirar e depois expirar. Vamos entender esse ciclo aqui, ó. Ele coloca a velocidade do quê? Do fluxo de ar dos pulmões em função do tempo. Em uma parte do tempo, em uma parte aqui, esta velocidade está acima do zero. Em outra parte, a velocidade está abaixo do zero. Olha que interdisciplinar. O que significa velocidade negativa? Significa que ele está freando? Que eu estou respirando mais devagar? Não. Isso mais devagar significa que a aceleração é negativa e outra história. Para velocidade da negativa, quer dizer que eu estou contra o sentido de uma trajetória que eu predefini. Como assim? Se eu começo colocando o ar aqui para dentro, ó, isso daqui, enquanto o ar está numa direção, a velocidade vai ter um sinal. E aqui a gente está colocando como positivo a aspiração. Agora, quando eu faço assim, o fluxo diminui. Ó, para cá e depois para cá. Então, o vetor velocidade está mudando o sentido. Por isso que a velocidade ora é positiva, por isso que a velocidade ora é negativa. Aqui é aspiração e aqui vai ser expiração. Por que a velocidade, aqui você está aumentando a velocidade? Você não respira uma taxa constante para sempre. Quando você faz assim, você começa puxando bastante ar e aí depois vai perdendo fôlego. E aí quando você vai perdendo fôlego, ó, perdi o fôlego. Quando eu perdi o fôlego, a velocidade é o quê? Zero. Aí eu vou começar a soltar. Até a hora que eu soltei tudo e eu diminuo a velocidade para zero depois, certo? Mais ou menos isso. Então a velocidade é zero exatamente nesse momento que eu troco de... Entendeu? Interessante. Se você entendeu isso, ótimo. Você está no caminho certo de entender física, entender álgebra, entender gráfico, entender função. E é isso que uma questão do Enem espera de você. E a questão do Enem espera que você entenda um gráfico desse. Tá bom, vamos continuar. Sabendo que uma pessoa em estado de repouso, agora eu não estou em estado de repouso, tanto que eu respirei forçado. Um ciclo de aspiração e expiração completo ocorre a cada 5 segundos. É o tempo que ocorre um ciclo completo. Isso a gente chama de período. Então, quer dizer, se começa aqui e termina aqui, que número que você acha que vai ser esse? 5, que é o período. São quantas unidades de eixo X, nesse caso segundos, são necessários para ter um ciclo completo. Tá bom. E que a taxa máxima de inalação e exalação em módulo é valor absoluto, é 0,61 sobre segundo. É uma unidade arbitrária que ele colocou da velocidade, falando de velocidade inversamente proporcional ao tempo. E por que em módulo é 0,6? Porque, óbvio, a taxa máxima, no máximo do meu fôlego, quando eu estou aspirando, vai ser mais 0,6. E quando eu estou expirando, vai ser menos 0,6. Sensacional. Tem um gráfico, tá bom. Qual é a expressão da função cujo gráfico mais se aproxima da curva representada na figura? Então tá bom. É reta? Não é reta, não é primeiro grau, não é parábola, não é segundo grau, não é exponência analoga, é onda. Por ser um fenômeno periódico, é trigonométrico. Esse formato é seno, é cosseno. A tangente é diferente, espera um pouquinho. Daqui a pouquinho a gente fala da tangente. Sei que está curioso, mas aguarda. Então eu vou chamar um gráfico desse daqui, ou uma senoide ou uma cossenoide. Primeiro passo é definir esse gráfico aqui. Vai ser senoide ou cossenoide? Ele começa do meio ou do máximo ou do mínimo? Do meio. Por começar do meio vai ser uma senoide. Então esse gráfico eu vou escrever que ele é do tipo f de x a
mais B seno de CX mais D. Se ele estivesse começando do máximo ou do mínimo, eu escreveria cosseno. Agora, qual que é o meu objetivo? Achar o A, o B, o C e o D para substituir aqui e montar a função. Primeiro, A. Cadê minha caneta azul? Achei minha caneta azul. O que é o A? O A é o valor médio. Então, eu vou começar aqui. Qual que é o valor médio desta função? Qual que é o valor que está no meio do mais 0,6 e do menos 0,6? Zero. Se o valor médio é zero, pronto, o A vale zero. Já achei. Simples. Depois do A, o B. O que é o B? O B é exatamente a amplitude desta função. O que é amplitude? É a distância do valor médio até o máximo ou do valor médio até o mínimo, tá bom? Se você tiver isso daqui, veja só, qual a distância de 0 até 0,6? É 0,6. E a distância de 0 até menos 0,6? É também. O seno está crescendo ou decrescendo quando ele cruza o eixo X? Quando ele começa, está crescendo. Então, essa amplitude vai ser positiva. Então, este B vai ser mais 0,6, tá bom? Depois da amplitude, como é que a gente acha o C? O C, ele controla o período. Então, a partir do período que eu acho o C. Então, deixa eu escrever aqui. Período. Eu sei que o período é 5, porque o enunciado me diz que demora 5 unidades de eixo X, 5 segundos para completar uma volta completa. Para ter uma volta completa. Se o período é 5, como é que eu acho o C? Ó, período é 2π sobre o módulo de C. Troca o período por 5. 5 é igual a 2π sobre o módulo de C. Vem aqui e multiplica em cruz. 5 vezes o módulo de C igual a 2π. O módulo de C é 2π sobre 5, 2π quintos. Então, esse C pode ser tanto mais 2π quintos, quanto menos 2π quintos. Só que lembra que eu mostrei para vocês, se o C for mais, ele sobe, se o C for menos, ele desce. A menos que o B fosse negativo e o C fosse negativo, porque um anularia o efeito do outro, ela estaria subindo também. Mas se olhar as alternativas, está tudo positivo, né? Tá bom. Achei o C. Agora, por fim, o deslocamento horizontal. Deslocamento horizontal, que é o que eu vou chamar de H. O que é o deslocamento horizontal? A função seno começa exatamente da origem. Se ela estiver começando um pouquinho depois, se esse ponto estiver para cá, ou se esse ponto estiver para cá, o quanto que ele andou é o Hzinho. Ele andou alguma coisa? Não andou. Então, esse deslocamento horizontal é quanto? Zero. Se o H vale zero, o C vale qualquer coisa que não é zero. Se o H vale zero, D também vai valer zero. Então, portanto, D vale zero. Agora eu tenho o A, eu tenho o B, eu tenho o C e eu tenho o D. Eu tenho a função trigonométrica. Então, quem que vai ser o meu f de x, a minha senoide? A, quem que é o A? 0, mais B, 0,6, vezes seno de C vezes x. Quem que é o C? 2π quintos de x, mais o D, que é 0 também. Você quer deixar mais fiel o enunciado? Você não vai escrever f de x, você vai escrever v de t. E aí você tem uma resposta bem bonita, bem elegante. Então você escreve que a velocidade em função do tempo é 0,6 senos de 2π quintos de t. Pronto. A uma altura dessa, eu acho que você já achou a alternativa, que é D. Pronto. Olá, voltei. Vamos resolver juntos a questão 6, Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Temos ex-alunos fazendo engenharia na Universidade Federal de Santa Maria, página 113.
Você sabia que cerca de 24% da população brasileira é hipertensa? Se não sabia, está sabendo agora. E esse quadro pode ser agravado com consumo excessivo de sal. Tá bom. A variação da pressão sanguínea, P, em milímetros de mercúrio, uma unidade de pressão, de um certo indivíduo, de uma certa pessoa, expressa em função do tempo, T, onde T é dado em segundos, por esta função. Pelo mínimo que eu sei de biologia, olha a interdisciplinaridade, eu lembro que a nossa pressão é dada pela dilatação dos vasos sanguíneos. Ora eles se dilatam, ora eles se contraem, se dilatam, se... Então assim, a pressão é menor, a pressão é maior. Então a gente tem o quê? Pressão máxima e mínima. Máxima e mínima, não é assim quando mede o batimento? Então quer dizer que vai oscilando. E aqui eu não tenho uma senoide, eu tenho uma cossenoide. Tá bom? Então vamos analisar essa pressão em função do tempo, analisar afirmativa por afirmativa e ainda fazer um esboço do gráfico aqui no canto, porque vai caber e é importante a gente fazer isso. Primeiro, frequência cardíaca. O que é frequência? Quantos batimentos, quanto que é batimento? Quantos ciclos tem por minuto? Mas o que a gente faz antes de descobrir frequência? Lembra daquele outro exercício? Antes de descobrir a sequência, a gente descobre o período. Porque a partir da função trigonométrica, o período é fácil de achar. O que é período? É o quantas unidades de eixo x, nesse caso, quanto tempo em segundos, é necessário para ter um batimento, um ciclo completo. E para descobrir o período, tem uma fórmula para isso, é 2π dividido pelo módulo do número que acompanha o x, que nesse caso não é x, é t. Quem que é esse número que acompanha a variável? 8π terços. 2π dividido por 8π terços. Você vai fazer essa divisão que eu tenho certeza que você sabe fazer. É primeira vezes o inverso da segunda. Π cortou com π, 2 oitavos é 1/4. Vai sobrar 3/4, que é 0,75 segundo. Então, quer dizer que a cada 0,75 segundo é o tempo de ter um ciclo, um batimento completo. Agora, ele quer frequência, ele quer saber quantos frequência cardíaca desse indivíduo. Vamos ver se é 80. Quantos batimentos ele dá por minuto? Cadê a caneta roxa? Você vê que aqui o percurso está na minha mão, não é mesmo? Então, eu vou escrever aqui, frequência é o número de batimentos por tempo, para ver se dá 80 ou não. Período é o tempo para ter um batimento, um ciclo completo. Então, eu vou escrever um ciclo, um batimento, uma onda, o que você achar melhor, demora 0,75 segundos. Eu quero descobrir quantos ciclos, quantos batimentos, quantas ondas tem em um minuto, ou 60 segundos. 0,75 vezes x é 1 vezes 60, então x vai ser 60, dividido... Lembra que 0,75 é 3/4? Prefiro fazer a conta na forma de fração, porque agora divisão de frações eu acho mais fácil inverter o 3/4, que é 4 terços, tá? 60 dividido por 3 dá 20, 20 vezes 4 são 80. Então, são 80 batimentos em um minuto. 80 BPM. 80 batimentos por minuto. Tá certo ou não? Afirmativa 1. Eu tenho impressão que está certo. Tá bom. Vamos para 2. A pressão em T igual a 2 segundos. Troca o tempo por 2. É P de T, não é? Então, vamos achar P de 2. É 100 menos 20 cossenos de 8π terços vezes 2. Esse T vale 2, tá bom? P de 2 é 100 menos 20 cossenos. 8π terços vezes 2 dá 16π terços. Aí de 2 a 1. Ou você passa isso para grau, para ver que ângulo é esse, ou você trabalha em radiano.
Você lembra que π radianos são 180 graus? Você lembra? Então, quanto que é? 16 vezes 180 graus dividido por 3. 180 dividido por 3 dá 60. E 16 vezes 60, quanto que é 16 vezes 6? 6 vezes 6, 36, vai 3, 960 graus. Então, 16 π-terços é a mesma coisa que 20 cossenos de 960 graus. Só que passou já de 360, né? Tá bom. 360 mais 360 é 720. Também passou de 720. E aí? Passou quanto? Faz a divisão. Cadê a caneta verde que eu gosto de fazer divisão de verde? Se você pegar 960, dividir por 360, 360 vezes 2 dá 720. 720 resta quanto para chegar em 960? 0 menos 0, 6 dá 4, 240 graus. Então, quer dizer que 960 graus são 2 voltas completas mais 240 graus. Essa é a determinação principal. E o cosseno de 240? Olha na sua circunferência. 180 para 240 é 60. Então, o cosseno de 240 é menos o cosseno de 60. O cosseno de 60 é meio, vai ser menos meio. Então, P de 2 é 100 menos 20 vezes menos meio. Menos com menos dá mais. 20 vezes meio, metade de 20 é 10. 100 mais 10, 110. Essa pressão está medida em milímetros de mercúrio. E ele fala que aqui é 110 milímetros de mercúrio. Então, eu tenho a impressão que a afirmação 2 também está corretíssima. Tá bom. 3. A amplitude. Amplitude você não precisa fazer conta. Amplitude é só você olhar e identificar. Lembra A, B, C e D? Qual que é o valor médio? 100. Amplitude é o que multiplica o seno com cosseno. 20. A amplitude aqui, deixa eu escrever aqui no cantinho. A amplitude são 20 unidades de pressão, 20 milímetros de mercúrio. Ele fala enunciado que é 30. Não sei de onde ele tira isso, tá errado. A afirmação que você vai escolher, a alternativa, é a que fala que só 1 a 2 estão certas. É a alternativa B. Sobrou espaço aí, não sobrou? Claro que sobrou. O que você vai fazer nesse espaço que sobrou? O gráfico. Sabe? Porque para chegar na prova você não vai saber fazer. Claro que você vai saber. Você vai fazer aqui, tá? Eu vou listar. Faz um gráfico bem bonitinho, tá? Vai fazer um esbocinho só. O que tem que ter nesse esbocinho? Tem que ser uma cossenoide simples. Olha aqui. Eu estou desenhando aqui um plano cartesiano. Não devia ter feito isso aqui. Então para baixo, então para cima. Deixa eu descer um pouco isso daqui, porque o valor médio já é 100. Olha ali como o valor médio é alto. Tá? Então, como que eu vou montar isso daqui? Primeiro passo, valor médio é o número que está aqui fora. Então, quer dizer que a minha onda vai oscilar ao redor do valor médio, que é 100. Então, vou pôr aqui um pontilhadinho bem discreto no 100. Qual que é a amplitude? É 20? Então, quer dizer que o valor máximo dela é 100 mais 20, o valor máximo é 120 e o valor mínimo vai ser 80. Vou pôr aqui também um pontilhado discreto só para ajudar o meu traçado. Tá bom? É uma função, não esquece as unidades, extremamente importantes. Pressão em milímetros de mercúrio, em função do tempo em segundos. É uma função cosseno, quer dizer que o cosseno começa ou do máximo ou do mínimo. Como o cosseno é negativo, ele está começando do mínimo. Então eu vou desenhar uma onda que começa do valor mínimo, faz o percurso completo e termina aqui. Quanto tempo essa onda demora
para dar uma volta completa, isso a gente chama de período. Esse período é 0,75 segundos. E lembrando que também não tem deslocamento horizontal, não tem nenhum número que está somando ou subtraindo. Se tivesse um deslocamento horizontal, se tivesse, sei lá, π, se tivesse menos π, andaria π para cá, começaria um pouquinho depois. Tá bom, pessoal? Para casa, eu fico devendo ainda a função tangente, essa aula ficou bem longa, eu sei disso. Mas eu estou fazendo com muito carinho para vocês. É uma matéria que precisa de bastante explicação, né? Eu não estou mandando vocês verem de uma vez. Eu aposto que vocês pararam várias vezes para comer aquele restinho de ovo de Páscoa que sobrou. Então, para casa, eu estou pedindo para vocês TMTC das aulas 19 e 20 no plural. A função tangente, como curiosidade, aguenta a ansiedade. Daqui a pouquinho a gente fala dela, tá bom?